Um homem não pode se sentir triste. Um homem não tem o direito de se sentir triste. Essa parece que é uma frase que escraviza os homens. Mas se parar para pensar bem sobre esse assunto, vai entender que não faz nem sentido um homem se sentir triste. Vai entender que não faz muito sentido a palavra homem e triste estar na mesma frase, a não ser que ele esteja numa situação decadente. Deixa o Ecopinito aqui. Eu sei que muitos de vocês nesse momento vão tecer comentários negativos, dizendo assim, pronto, agora não pode mais nem se sentir triste, agora tem que reprimir a própria tristeza. Mas outros são mais espertos e vão entender que essas frases, essas palavras e essas reflexões aqui, o meu compromisso diário contigo, trata-se de palavras de força, palavras de coragem. E tu vai entender no final desse vídeo que um homem de fato não pode se sentir triste, porque isso não faz sentido. Então vamos lá. Ó, o cavalinho aqui atrás de mim vai participar do vídeo. Deixa um Ecopinito aqui. Hoje o cenário está bem Rio Grande do Sul. Vou até abrir um pouco a câmera aqui para enquadrar estes cavalos atrás de mim. Eu estou falando com você nesse exato momento de um espaço público aqui da minha cidade, um parque de exposições, um local que eu gosto muito de vir. E agora são exatamente 7h30 da noite e ainda está claro. Esse é o verão no Rio Grande do Sul. Cara, se tu parar para pensar bem sobre tristeza, sobre o que faz um homem se sentir triste, a gente vai entrar nesse ponto, tu vai entender que não faz sentido que qualquer frustração na tua vida vire tristeza. Veja bem, há uma certa cultura da fragilidade hoje em dia, e isso está se tornando cada vez mais comum, cada vez mais normal. As pessoas estão normalizando muito as nossas fraquezas. As fraquezas humanas, as fragilidades sempre existiram, elas nunca vão deixar de existir. As emoções ruins, elas estão dentro de nós, mas a questão é que se romantiza isso um pouco mais. Quando tu tenta preservar na tua cabeça uma mentalidade de força e tenta entender que a tua masculinidade é uma grande virtude e não uma coisa para tu se envergonhar, tu entende que o homem ele tem certos vetores masculinos. Não que a mulher também não tenha, ela tem, mas alguns são especificamente masculinos ou são mais fortes nos homens. E esses vetores fazem com que a gente goste mais de se esforçar, faz com que a gente goste de se expor mais ao risco, com que a gente dê mais de si em algumas atividades, comparado às mulheres, talvez elas deem mais de si em outras atividades que para nós a gente não consegue. Então esse yin yang do masculino e feminino, para mim é muito bonito de ser observado. E eu, como homem, gosto de me identificar com essas forças. Portanto, eu entendo as minhas emoções negativas, as minhas fraquezas, digamos assim, não como tristeza. E tu vai entender, cara, que a tua tristeza, de fato, ela é muito, muito grave quando ela acontecer. E aí tu tem que ficar muito de olho nessa situação. Por exemplo, o homem, quando está se sentindo mal, quando tem alguma coisa incomodando, é uma dessas três coisas. O homem não sente tristeza, ele sente raiva. Ele não sente tristeza, ele sente exaustão. Ele não sente tristeza, ele sente revolta. As emoções masculinas negativas, elas tendem a ser raiva, exaustão e revolta. Uma dessas três, ou talvez mais de uma, ou talvez as três. Tristeza é raro acontecer. Quando você vê um homem reclamando de tristeza, geralmente ele não está batalhando pela sua própria vida. Geralmente ele não está se preocupando com coisas importantes na sua própria vida. Ou ele é um homem muito jovem que não tem nenhuma pessoa que precisa da sua energia masculina. Não tem uma mulher que ao seu lado que gosta da sua energia masculina, que se sente protegida com a sua energia masculina. Ou quem sabe até um filho que olha para você como uma referência de homem. E aí ele meio que, de fato, não tem o direito de se sentir triste, porque tristeza passa a ser um sentimento tão banal perto dessas outras coisas,
tão sem explicação perto das outras coisas, que não faz nem sentido. O homem, quando está insatisfeito com alguma coisa, ele geralmente sente raiva, por conta do seu comportamento um pouco mais agressivo do que as mulheres, por conta dos seus hormônios, da sua testosterona. Não que de fato ele vá manifestar essa agressividade, nem deve, mas que isso vai se transmutar dentro dele como raiva. Raiva de quê? Raiva da vida, raiva de si mesmo, raiva do mundo, raiva do que está errado, do que está dando errado, raiva do próprio fracasso. É muito comum o homem sentir raiva. Qual a diferença da raiva para a tristeza? Se alguma coisa deu errado na minha vida, pega isso aqui, que isso aqui é muito importante. Se alguma coisa deu errado na minha vida, eu estava tentando alguma coisa e eu não consegui, eu fracassei em alguma coisa, se eu me sinto triste, me dá uma imagem de conformismo, parece que eu estou conformado com aquilo. Se eu sinto raiva, a raiva me soa como uma inconformidade, parece que eu não aceitei aquilo e parece que eu tenho que ir lá e resolver. Essa é a diferença da tristeza para a raiva. A tristeza é uma emoção inerte, uma emoção que te coloca em posição fetal e que te impede de se mover. Fecha os teus olhos agora nesse momento e tenta imaginar um desenho de tristeza, uma expressão humana, física, corporal de uma pessoa triste. Ela está encolhida, ela está deitada, é como se a gravidade do mundo se rebaixasse ela e impedisse ela de se mover. Porém, a raiva é o oposto disso, mas ainda assim é uma emoção negativa. Uma emoção que te deixa meio que pronto para agir. Então, enquanto a tristeza é uma não ação, é uma inexistência da ação, a raiva te deixando pronto para agir. É o completo oposto. É por isso que é muito melhor tu sentir raiva do que tristeza. Eu citei nesse vídeo também a exaustão, porque é uma coisa comum dos homens, de darem o máximo de si. Sentiu raiva várias vezes, continuou tentando, às vezes dando murro em ponta de faca, às vezes sendo mais assertivo, mas em um dado momento se sente exausto e não consegue mais fazer o negócio funcionar. Aí vem a exaustão mental, física, e eu já fiz um vídeo sobre isso com o título Eu Não Aguento Mais. Uns vídeos passados aqui, foi postado, se eu não me engano, nessa semana ainda. Uns 3, 4 vídeos atrás, 3 dias atrás. E ainda tem a revolta. E a revolta, o sentimento de revolta é aquele sentimento que nos diz que algo está errado, que eu não estou conformado com a vida que eu estou vivendo. A revolta também é um sentimento de mudança, de mudar algo que está errado, mudar algo que não está bom. E isso não é a mesma coisa que tristeza. Então toda vez que tu se sentir frustrado, toda vez que tu pensar em estar triste, lembra desse vídeo e procura não se sentir triste. Procura se sentir raivoso. Mas não com raiva colocando contra alguém, mas sim uma raiva para te impulsionar a agir. Raiva do mundo, raiva dos teus próprios fracassos, das tuas próprias fraquezas. E não tristeza. Tristeza é foda, né? Tristeza é tipo um atestado de eu fracassei, aceito o meu fracasso e não quero mais fazer nada. Essa é a tristeza. Um amigo meu tem a seguinte frase: a fraqueza masculina não será tolerada. Essa é uma frase muito sábia, que resume muita coisa em poucas palavras. De fato, a fraqueza masculina não é tolerada nem pelos outros homens, porque ela será ridicularizada, nem pelas mulheres e nem por si mesmo. Se tu tolerar a tua própria fraqueza, aí ela vira tristeza. E tristeza é um atestado de derrota. Ah, não, Copini, mas ainda assim, às vezes eu me sinto triste. Tudo bem, mas aí não é tristeza. Aí é algo bem mais profundo. Não é como as pessoas, tipo assim, hoje eu acordei triste. Dane-se. Dane-se. Agora, quando tu está triste, ou tu é triste por um certo tempo, isso nem é tristeza. Isso é uma melancolia. Algo muito mais pesado do que tristeza. E creio que esse seja assunto para um outro vídeo. Nunca te esqueça dessas palavras. A tristeza é um sentimento que te empurra para baixo e te impede de agir. Porém, a raiva te deixa pronto para agir. Então sempre prefira sentimentos negativos de ação do que de inércia. Vou finalizar esse vídeo aqui. Um vídeo mais curto hoje, mas eu queria te passar essa ideia. Não esqueça, está aberta
a última turma da Alpha Life, o final, a despedida, até o dia 31 de dezembro. Então clica aqui embaixo, na descrição desse vídeo, para se inscrever na última turma da Alpha Life, tendo acesso a tudo que eu já produzi sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e tudo relacionado para homens. O conhecimento para homens está aqui na descrição. Após isso, ela será encerrada. Quem comprou o acesso, quem já é aluno, se mantém, mas depois as vagas fecham para sempre. Ah, Copini, você está usando falsa escassez. Não, cara, eu realmente estou mudando, estou me despedindo de tudo isso aqui, pois na virada do ano eu pretendo fazer uma coisa diferente. Para você entender o que eu vou fazer, abaixo na descrição desse vídeo está o link do meu Instagram e você tem que me acompanhar por lá. Te vejo amanhã.